Mariane Maronjo aqui. Vamos lá. Eu quero trabalhar hoje falando a respeito de vendas, trazendo conceitos de uma forma macro, tá? Quando a gente fala de vendas, todo mundo já pensa em, como é que eu vou fazer a postagem, para como é que eu vou atrair a pessoa, e aí ela vai pagar no cartão. Calma. Vamos fazer segregação para que você possa entender o processo completo. Vamos chamar ele, então, de processo comercial. E o que esse processo comercial vai trabalhar, né? Ele vai estar envolvido com o quê? Marketing. O marketing, ele vai trabalhar, a depender da sua estratégia, mas ele vai trabalhar 3 pontos. Ele vai trabalhar a atração, a captação e a qualificação de possíveis clientes, e que a gente chama de leads. Então, quando a gente está falando do processo comercial, a gente inicia com a questão de propaganda, publicidade, marketing, redes sociais, outdoor, panfletagem, todas as estratégias que a gente vai estar informando esse possível cliente, ofertando para esse possível cliente e entendendo melhor, cada vez mais, esse possível cliente, até ele de fato chegar para mim. Ele chegou para mim, a gente vai falar que é um lead qualificado. Aqui a gente começa o que eu vou chamar de processo de vendas, tá? Então a gente tem dentro do processo comercial a primeira etapa, que é processo de marketing. A segunda etapa, processo de vendas. Tem uma terceira que a gente já chega lá. Processo de vendas. Então, esse provável cliente, que é o que a gente chama de lead, chegou para mim. Ele pode ter chego na minha porta, se eu tenho uma loja de rua, e ele chegou, oi, tô interessado no óculos. É um lead. Oi, mandou no direct lá, no Instagram. Oi, tô interessado no foninho de ouvido. Ótimo. É um lead. Ou então, você tem uma listagem de pessoas que interagiu, por exemplo, numa postagem sua, fez um cadastro numa campanha que você tenha, e aí você pega o WhatsApp ou o Instagram dessa pessoa e você fala, oi, eu sou fulana, vendo tal coisa. Então, a gente tem aí processos de vendas um pouquinho diferentes, mas todos eles iniciando no contato direto com o cliente, já com o interesse na compra acontecendo, tá? Ou eu tentando vender para ele, ou ele tentando comprar de mim. Quando a gente fala que é eu tentando vender para ele, dentro do marketing, a gente já tem algumas estratégias que facilitam esse caminho até ele falar assim, eu quero, que são o que a gente chama de levantadinha de mão, quando o cliente, né, o lead tá bem interessado, tá quentinho. Então, tem estratégias que você pode trabalhar ali, tá? Mas existem a forma de você ir atrás do cliente de outras estratégias. Então, eu vou focar na venda de que a pessoa deu um oi, eu quero o seu produto, tá? Oi, eu quero o seu produto. Ok, agora eu estou no papel de vendedora e vou começar, então, essa segunda fase, que é trabalhar esse meu lead, esse meu cliente quentinho, esse meu provável cliente quentinho. Quando a pessoa faz aquela pergunta simples assim, qual é o preço? Você já está no papel de vendedora. Porque se você responder R$10, ele vai ficar simplesmente mudo e vai embora. Ai, Mariane, mas se eu falar também do que você quer, porque eu não posso te dar assim sem saber, eu preciso fazer um orçamento, ele também não vai me responder, porque ele vai embora e não vai querer saber de nada. Aí entra
os scripts de vendas, de como é que você trabalha o relacionamento, a informação do seu produto, a valorização dele e demonstra isso para o seu cliente. Tudo está ali dentro do processo de vendas, quando você já está no 1 a 1 com ele, tá? Até você, de fato, fazer assim: muito bem, obrigado por fazer a compra, tá aqui o Pix, tá aqui o link do pagamento do cartão, tá aqui, faça o seu pagamento. E aí você conclui a sua venda. Então, como eu estava falando, comercial, ele inicia na etapa 1, com muita estratégia de marketing, publicidade, internet, outdoor, panfletagem, várias coisas aqui. Aí você tem aquela pessoa bem interessada no seu produto, que pode ser, que a gente chama do inbound, outbound, que é quando você vai atrás do cliente ou quando o cliente vem atrás de você. E quando o cliente vem atrás de você, você inicia então um processo de vendas, que foi que eu foquei. Ele veio atrás de você e você começa a se relacionar, a explicar o seu produto, a tirar as dúvidas, a quebrar objeções, até de fato vender. Vendeu, passou o cartão, fez o pagamento, né? Passou o Pix. O processo, esse segundo, se encerrou. A venda de fato. Aqui dentro a gente vai trabalhar scripts, vai trabalhar diversas coisas que são possíveis para serem feitas aqui. Dentro do marketing, aí no caso, outra matéria, toda desenvolvida só sobre marketing aqui, mas é para lá. E aqui eu vou trabalhar depois material para vocês dentro desse processo de possibilidades dentro da venda. E aí a gente entra a terceira etapa dentro desse processo comercial todo aqui, que tem marketing, vendas e pós-venda. Dentro do pós-venda, a gente pode chamar nessa terceira etapa de pós-venda e novas vendas. Por que eu chamo de pós-vendas e novas vendas? Pós-venda é você, de fato, se relacionar depois que a pessoa comprou. Então, você gostou da lâmpada, ela foi da luminosidade que você estava desejando, ela acendeu corretamente na sua casa, serviu no seu abajur. É você entender se aquela sua solução deu certo para aquele cliente e se ele está feliz com aquilo, né? Entregou um serviço e depois faz, então, um relatório, é um relatório que a gente chama, né, uma pesquisa, tem as NPS, né, que é uma pesquisa de satisfação desse cliente, se ele gostou, se ele não gostou, se ele indicaria, se ele não indicaria, é tudo você fazer esse controle quando você, depois que entregou. Então, aí esse pós-venda, ele vai depender, né, de como que você vai montar o seu processo. Se ele é produto, vai ser de um jeito, se ele é serviço, vai ser de outro, se é algo que é com recorrência, vai ser de outro. Então, tem o pós-venda, que é com esse relacionamento, entendendo se o cliente está satisfeito, continua satisfeito dependendo do produto, se ele vai te indicar, se está indo tudo bem. Quando você faz esse pós-venda, ele já traz um relacionamento, um quê de tô aqui, né? Eu te vendi, mas eu tô aqui, né? Tirando suas dúvidas, eu te vendi, mas eu tô aqui. Ele vai gerando já esse início de um pós-relacionamento. Aí o que acontece quando você tem um cliente que a gente chama de um cliente fiel? Um cliente que gosta do seu produto. Um cliente que te indica. Significa que ele vai comprar de novo. Aí entra a segunda venda. Ou mais vendas, é claro. Então, você tem o finalzinho, né? A segunda venda, que é a próxima venda daquele produto. Ou um produto superior, por exemplo, você vende pacote básico de consultoria. O pacote básico de consultoria é 1 hora por semana. A pessoa comprou isso, deu 6 meses, o contrato dela se encerrou, você pode fazer a segunda venda para ela de um pacote de consultoria de 1 ano. É um próximo serviço.
e que tem um valor mais agregado, maior. Você vende velas personalizadas. E aí a pessoa foi lá e comprou uma vela com você só. E tá tudo certo. E aí você manteve esse relacionamento, perguntando, fazendo feedback. A gente montou um processo de manter o contato com esse cliente, porque também não adianta. Ele comprou hoje, você meia hora depois fala assim, você gostou? Um dia depois, você já usou? 2 dias depois, então ela já acabou? 3 dias depois, o que você achou? 4 dias depois, então você indicaria... Aí você tá sendo sabe aquela pessoa assim, demais? Não, para que isso, aqui a gente também tem que ter um consenso e um formato a depender do seu produto ou serviço, de como é que você vai fazer esses feedbacks, né? Entender esse acompanhamento pós a compra e aí chegar de fato numa segunda venda. Pode ser processos curtos, de 1 semana, de 1 mês, 6 meses e assim por diante, a depender do produto. Por exemplo, você é um corretor e acabou de comprar um apartamento para morar, porque vai casar, tá todo feliz, comprou o apartamento. 2 dias depois que você comprou, que assinou lá os contratos, o corretor te liga assim, oi fulano, tá tudo bem, menina, eu tenho um apartamento aqui com 4 quartos, mais uma coisa linda pra você, você não quer dar uma olhada? A pessoa vai virar pra você e falar assim, mas eu comprei o apartamento de você semana passada e ontem a gente assinou o contrato. Eu não vou comprar outro apartamento, eu não tenho condição, eu não preciso. Eu comprei esse para poder morar, porque eu vou casar. Como é que eu vou comprar outro apartamento? Então, a gente precisa entender o produto ou serviço para que a gente faça esse feedback, esse acompanhamento e faça a segunda venda de forma assertiva. E não que depois a pessoa saia falando assim, gente, o corretor que me vendeu o apartamento é maluco. Ele tá achando que não sei, porque esses dias 2 dias depois que eu assinei o contrato, ele me ligou falando que tinha um apartamento com 4 quartos. Uma semana depois, ele me ligou falando que aí tinha uma casa térrea no bairro residencial, com condomínio, com piscina. Eu falei que eu não queria. 6 meses depois, ele me ligou de novo, falando de que agora tinha um prédio industrial. Eu falei assim, cara, não dá, você tá ficando doido. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você quer continuar esse relacionamento e fazer essa segunda venda, para que você não seja o corretor maluco tentando enfiar uma nova venda numa pessoa que não vai comprar. Aí, dados do mercado imobiliário, de que você demora aí, em média, 3 a 4 anos para comprar o seu primeiro imóvel, quando a gente está falando de pessoas que não estão fazendo para investimentos, que querem fazer compra e revenda. Estou falando para você mesmo comprar, eu quero comprar meu imóvel. A pessoa entra no mercado pesquisando e começa a namorar esse tipo de informação e vai comprar de fato depois de 3, 4 anos. Então, esse período todo é um período de enamoramento do cliente com o provável, né, vendedor. Então, quando a gente está falando nesse gap de acabou, né, o seu produto, comprou o seu produto e você quer fazer o feedback e fazer a segunda venda, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de produto que você tem para que você faça essa segunda venda de forma assertiva, que não empurre produto ou um serviço na pessoa e aí ela fica com aquele ranço de você. Se isso acontecer, é um cliente a menos. E pode trazer mais muitos outros a menos, né? Então, muito cuidado aqui. Então, quando a gente está falando da segunda venda, aí a gente pode fazer da segunda venda realmente o mesmo produto. Então, comprou uma semijoia e aí você tem dados de que a cada 3 meses compra-se novamente semijoias. Então, você oferece a cada 3 meses uma nova coleção. Um apartamento ou uma casa a cada 3, 4 anos você oferece novamente uma nova aquisição, mas aí a gente pode estar falando, por exemplo, de algo mais específico, por exemplo, um óculos. Normalmente, as pessoas trocam óculos, as lentes pelo menos, a cada 1 ano, 6 meses, assim. Então, você pode estar oferecendo um segundo produto daqui a 6 meses. Maria, nossa, mas aí fica complicado, tal. Então, o que a gente pode fazer? Pensando, por exemplo, no óculos.
Você pode oferecer aquelas correntinhas. É um acessório para o óculos. E é um segundo produto, uma segunda venda, mas não é a mesma que você fez da primeira. E aí a gente fala de produtos que vão agregando, né? Ou como eu falei em relação à consultoria, primeiro era de uma semana, durante 3 meses, aí depois era também por semana, mas aí seriam 12 meses. Você faz um serviço agregador com mais entrega e aí você cobra mais por isso. Então, a gente vai montando possibilidades de segunda venda. O mesmo produto ou produtos complementares, né? Produtos melhores, produtos diferentes, mas sempre para solucionar as dores desse seu cliente que comprou esse primeiro inicial, né? Esse primeiro produto seu. Então, você precisa entender essa jornada desse cliente dentro do processo de vendas, entendendo ele ali nesse acompanhamento pós-venda, nos feedbacks, e aí você vai então saber qual é a segunda venda que você vai vender para ele, né? E aí a segunda venda que eu tô trabalhando aqui, ela pode ser a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. É você manter este cliente com você, tá? E aí a gente tem algumas siglas nesse mercado, nesse meio também, que o marketing também usa muito, que é o LTV. Então, quanto tempo este cliente permanece com você e o quanto ele desembolsa em seus produtos ou serviços, que pode ser ou podem ser uma gama de produtos, tá? E isso seria, então, essa segunda venda aqui. Que eu falei que começa no feedback e segunda venda. Então, a gente está falando do comercial como um todo. Então, todo é o comercial. Começa na primeira fase do marketing, tem uma segunda fase que é a venda de fato e tem a terceira venda, que é você acompanhar e fazer a nova oferta, que seria essa segunda venda para ele. Então, dentro do processo comercial como um todo, a gente tem 3 fases distintas, mas elas são distintas e interligadas, porque a depender da estratégia do marketing, ela avança mais dentro do processo de vendas. Por exemplo, um produto que seja 100% vendido por uma plataforma, um site. Então, ele avança bem dentro do processo de vendas, porque você vai desenvolvendo os scripts de venda dentro daquela página. Então, ela atrai os clientes, ela educa, ela deixa o cliente interessado, ela conduz para a página, e aquela página tem uma copy, que tem toda uma estrutura, que de fato é só apertar o botãozinho que ela comprou. Porém, aí nós temos o pós-venda. Então, esse pós-venda é feito por quem, como, qual canal, e-mail, WhatsApp, ligação, como é que você vai fazer aqui? E aí você entende bem o seu cliente para fazer uma nova venda, mandando ele para um outro site para comprar um outro produto, ou fazendo um outro tipo de venda, um consultivo, o quê? Entende? Então, é completamente interligado todo o processo comercial, mas a gente tem fases distintas. Nós temos aqui diversos indicadores que trabalham tudo isso, tá? Para que a gente fale desse processo comercial. Vou trazer aqui material mais denso a respeito de vendas, pós-venda e a segunda venda, explicando várias coisas aqui e trazendo de forma mais clara possível para vocês. Até!